Ele vai contra aquilo que já existe. É uma revolta total. E no Bem-vindos ao pré-modernismo. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast do De Camões a Clarice. Esse episódio, eu e as meninas, eu, Isadora, e as minhas colegas Jéssica e Inês, vamos falar bem assim por cima, porque basicamente o que a gente falar aqui vai se encaixar na próxima escola que a gente vai estudar. Então, bem-vindos ao pré-modernismo, que é uma escola literária que, na verdade, não é escola, né? Na verdade, é um período de transição entre as escolas que a gente vem estudando, ou seja, o simbolismo, o parnasianismo e o modernismo, que é a próxima escola literária que marca o final também das escolas literárias do nosso país, né? E o pré-modernismo, gente, ele vai girar, digamos assim, durante o século XX, mas ele vai até o início de 1922, que vai ser marcado durante a Semana de 22, que na Semana de 22 a gente já passa por modernismo. Então, os autores que estão nesse início de século, nessa transição, são considerados autores pré-modernos. Eles nem são modernistas, nem se encaixam nas outras escolas. Mas a gente sabe que é toda uma falação, né? Que todas as escolas conversam entre si. Durante o pré-modernismo, né, a gente vai ter temas que envolvem a questão da problematização da realidade social, cultural, mas que são ideias também trazidas lá no modernismo, só que voltadas mais especificamente para o nosso país, porque essa é a ideia do modernismo em si. E ela é uma literatura considerada pouco inovadora, porque nesse período ainda vai trazer características das outras escolas estudadas, como também vai ter pouquíssima coisa assim que a gente não viu. A gente viu muita coisa que está sendo tratada dentro dessa transição, né? Não posso nem chamar de escola, dessa transição entre simbolismo e modernismo, e esse período. Dentro desse período, os autores, os temas que são trabalhados, são tudo vinculadas a uma questão dos neos, ou seja, das coisas novas, né? Então a gente tem os neoparnasianos, os neossimbolistas, os neorromânticos, que na tradução é os novos parnasianos, os novos simbolistas, os novos românticos. Então, basicamente, o que a gente viu lá no romantismo, no parnasianismo, no simbolismo, existe aqui no pré-modernismo. E também existe a questão dos escritores pré-modernos acabarem rompendo com a questão da linguagem formal e explorarem a questão dos temas históricos, políticos e econômicos. Novamente, repito, a gente vai ver tudo isso lá na frente com o modernismo. Só que aqui a gente vai começar a dar um passinho. Digamos assim, a gente está perto do modernismo, mas ainda não é modernismo. E nesse período histórico, a gente está vendo ainda muitas revoltas, tá? E essas revoltas novas tipo, literalmente, modernismo e pré-modernismo estão bem vinculados. Então, a gente vai ter ainda a República do Café com Leite, a gente vai ter várias revoltas, que é a revolta da oficina, da chibata, da armada e de Canudos. Então, praticamente, é isso que está acontecendo no pré-modernismo, e lembrando que muitos autores pré-modernistas, eles se encaixam em pré-modernistas porque eles não querem se dizer modernistas. Então, acaba vendo essa contradição, porque alguns autores eles têm características modernas, mas eles não querem ser modernos, eles não querem entrar na luta, na causa que vai ser debatida na semana de 22. Meninas, vocês querem acrescentar alguma coisa? eu encaro essa fase como sabe quando a gente está em fase de crescimento? Os pré-modernistas, entre aspas, né, aqueles que consideram que essa fase tem existido, eu gosto de encarar essa fase como esse período de transição como uma fase do crescimento do ser humano. A gente está aprendendo a dar os primeiros passos aqui. A gente não tem lá muita consciência do que é certo e errado, por exemplo. A gente ainda é uma criança. Então, eu gosto de encarar os pré-modernistas como pessoas em fase de crescimento.
adolescentes, mais ou menos assim, uma zona, uma bagunça grandona, né? Porque o período era bastante confuso, como a Isadora disse, e como é uma fase de consolidação da República, é claro e óbvio que as pessoas estão meio que perdidas entre ainda um regime, entre o regime republicano e o imperialista. Então, existe essa confusão, mas muitos estudiosos nem consideram que exista essa fase de transição. Existe somente o simbolismo e aí a gente já vai direto para o modernismo. Porque também nessa época a gente literalmente vai estar nessa coisa, é a transição. Como a gente disse, tem alguns autores que não aceitam que são modernos. Exemplo disso, Monteiro Lobato, nunca aceitou o modernismo, falou horrores da Anita Mafaldi, né? Então, ele não aceita. Ele é um dos autores que não aceita ser chamado de modernistas e também não aceitava ser chamado de pré-moderno. Que aí ele se encaixa nessa escola, não, gente. Eu vou ficar falando escola porque a gente está acostumado a falar escola literária. Mas nesse período, por conta que ele não se encaixaria no que seria colocado historicamente a última fase do simbolismo, né? Porque, como a gente já explicou para vocês, quando a gente estuda as escolas literárias, a gente tem um períodozinho ali, tipo, de tal ano a tal ano que ela está funcionando. Então, os autores acabam se tornando pré-modernos, românticos, realistas, por causa desse período que é estabelecido historicamente. E, como a gente já vem debatendo várias vezes, muitos autores eles carregam já características ou encaixam-se em escolas que eles não estão encaixados nas deles. Então, existe toda essa confusão dentro dessa parte de estudar escolas literárias, de estudar a historicidade dessas escolas. Eu concordo muito com a Jéssica quando ela fala sobre essa questão do pré-modernismo e modernismo ser quando fosse uma adolescência, né? Foi uma ótima alegoria. Quando a gente é criança, por exemplo, né? São os nossos pais que escolhem a nossa roupa, né? Um exemplo. E a gente aceita, né? Olha, hoje você vai vestir esse vestido, você vai colocar essa meia e esse sapato. E a gente aceita, tudo bem, mãe ou pai, eu vou vestir isso aqui, você está mandando, eu vou vestir. E na adolescência a gente não aceita mais, a gente quer vestir o que a gente quer, pentear o cabelo do jeito que a gente quer. É uma revolta total. E no pré-modernismo e no modernismo também, isso meio que acontece, né? Os autores eles já não se veem mais se limitando, né? Sendo colocados dentro de uma caixinha. Então, eles prezam muito pela liberdade, né? Por escrever da maneira que eles querem, sobre o que eles querem. Então, é como se fosse uma revolta mesmo adolescente. Continuando, né? Nós temos essa característica rebelde, né? Presente nessa fase de transição. E isso vai estar muito presente nas obras, é claro e óbvio, que a gente leu. Por exemplo, eu li Os Brusundangas e o que se percebe ao ler Os Brusundangas é justamente a ruptura com o academicismo que vinha sendo perpetuada até então, até esse momento. E Lima Barreto critica de uma maneira brilhante em Os Brusundangas. Faz uma crítica bem contundente, bem acertada mesmo, com relação aos acadêmicos, que eu acho interessante quando ele cita os literatos que dizem escrever de maneira tão rebuscada a ponto dos leitores não entender aquilo que está escrito. Isso é uma crítica à academia da qual ele não chegou a fazer parte. Outro ponto importante com relação a essa ruptura que os autores dessa fase fazem é com relação, além, né, do academicismo, e, consequentemente, com relação aos costumes que vêm sendo passados durante séculos, é a ruptura com a linguagem parnasiana, que era extremamente complexa. Justamente por isso ele diz, né, que
eles escreviam de uma maneira tão rebuscada ao ponto de ficar completamente inteligível para as pessoas comuns. A linguagem coloquial que ele usa em Os Brusundangas, ao meu ponto de vista, é extremamente importante e simples e fácil de compreensão, justamente por isso, né? Porque ele vai contra aquilo que já vinha sendo pregado, ou seja, acaba se tornando uma narrativa, uma leitura muito mais acessível do que ler outro autor. Outro ponto que é possível encontrar, não somente na obra de Lima Barreto, em Os Brusundangas, mas também em várias outras obras dessa fase, é a exposição da realidade social, né? Em que o nosso país estava, né? A presença dos conflitos vai estar também narrada dentro dessas obras. Tem a questão da marginalização, né? A gente já via isso em escolas passadas, a gente já via, como a Isadora falou, não tem lá muito de inovação nessa fase. A gente vê muito do que a gente já tinha visto em escolas literárias anteriores. Regionalismo e nacionalismo é outra característica presente dentro das obras do pré-modernismo. Esse regionalismo, a gente fala não somente com relação ao modo a linguagem informal, né, usada, mas aos acontecimentos que a gente consegue encontrar em narrativas diferentes e que aconteceram de fato em regiões diferentes do país, ok? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a gente consegue encontrar presente nas narrativas dessa época. E a questão do nacionalismo, né? Como eu já falei, a gente está no meio de uma completa zona. A gente não sabe se segue, continua seguindo o regime imperialista, os costumes do regime imperialista, ou se a gente, pelas regras da República, que é relativamente nova, né? E que a gente não sabe bem como é que funciona. Porque, até então, todos os modelos que a gente tinha, que a gente julgava, né, entre aspas, como modelo a seguir, eram modelos europeus, e a gente não sabia bem como era que funcionava a República. Então, todo mundo está meio que perdido, tentando criar uma identidade nacional. Consequentemente, isso vai se refletir dentro das obras, né? Então, nós teremos aí fatos políticos, econômicos e sociais sendo discutidos dentro das obras, o que não é nenhuma novidade, né? Porque a gente já via isso, como eu falei, em escolas anteriores. Em relação ao que a gente estava falando, a gente também tem a questão da marginalidade, principalmente na questão da prosa, que ela foca dentro dos personagens, a gente tem a questão do sertanejo, do caipira, do mulato. A Jéssica trabalhou em Lima Barreto, eu também trabalhei em Lima Barreto com Clara dos Anjos, e dentro da obra da Clara dos Anjos existe realmente essa questão de como o mulato ou a mulata está à margem da sociedade. É uma denúncia que o próprio Lima Barreto faz dentro da obra, em relação a como as pessoas negras são vistas abaixo das pessoas brancas, né? E principalmente se você é pobre e as pessoas que estão, digamos, se aproveitando de vocês são ricas. A denúncia que o Lima Barreto traz muito em Clara dos Anjos, porque temos um personagem que é branco, de família rica, que se aproveita de todas as mulheres que ele encontra e não são mulheres ricas, né? Ele se aproveita de mulheres casadas que são pobres, como o Lima Barreto fala sobre questão de ele se aproveitar de mulheres de cor, ou seja, negras, mulatas, amarelas. Então, tudo isso ele se aproveita, o personagem, só que ele não é castigado porque ele sempre é passado pano para ele por conta dele ser rico.
Ele sempre vai para a asa da mãe dele e falar que é mentira quando estão acusando ele, para ele não ser preso por ele ter engravidado ou ele ser obrigado a casar por ele ter tirado a virgindade de uma personagem. Então, sempre tem essa questão em Clara dos Anjos. A gente também tem a questão dos temas, né? Como a Jéssica disse. São 100 fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Isso a gente não viu? Não, a gente já viu, a gente já discutiu isso, principalmente no romantismo, principalmente no realismo, principalmente no naturalismo. Só que aqui ele começa a ter o pezinho mais no que seria as questões históricas, políticas, econômicas e sociais do nosso país. Só que ainda não é o que a gente queria, o que os modernistas queriam. Ele já está com o pé no que é nosso, mas ele também ainda traz coisas que vêm de fora. Então, queridos, passando para falar agora um pouquinho sobre os autores do pré-modernismo, né? Como vocês podem perceber, o pré-modernismo não é uma escola, né? Como já foi afirmado várias vezes. Nós temos aqui um período de transição, e como a Jéssica bem pontuou, é um momento que a gente está passando ali passando pela pré-adolescência para chegar à pré-adolescência, momento de revolta, de mistura, de confusão. Então, o que é que tem de novo na literatura? Assim, que a gente nunca tenha visto antes? Praticamente nada, né? O que nós estamos vendo de novo, nós vemos de novo, começando a aparecer no pré-modernismo, é essa questão da busca pela identidade, né? Da busca por nossas características próprias da nossa própria literatura. Mas as outras características são coisas que a gente já viu nas escolas anteriores, né? Nós temos, por exemplo, a questão das temáticas. Nós temos temáticas muito semelhantes à do realismo, à do naturalismo, né? Então, é até um pouco complicado para a gente trazer para vocês esse conteúdo, né? Acerca do pré-modernismo e, no próximo episódio, acerca do modernismo. Mas vamos lá, né? Falando um pouco dos autores. Nós temos alguns autores principais nesse momento de pré-modernismo, nessa fase do pré-modernismo. Obviamente que a literatura é feita de grandes autores muito reconhecidos, de grandes autores não tão reconhecidos. Então, eu elenquei aqui alguns dos principais, né? O primeiro deles, Euclides da Cunha, que nasceu no Rio de Janeiro, e a sua obra mais importante foi publicada em 1902, que é Os Sertões, né, que fala sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia. Você, se já fez o ensino médio, ou está fazendo o ensino médio, já deve ter ouvido falar, né, em Euclides da Cunha, em Os Sertões, que é uma obra do nosso cânone, né, brasileiro, muito importante nesse momento do pré-modernismo. Também traz essas questões, né, sociais, de conflitos, enfim, como nós já mencionamos. Nós temos também o Lima Barreto, que é o autor das obras das garotas, que elas produziram, né, os podcasts para vocês, com as obras de Lima Barreto. O interessante é que o Lima Barreto, diferente de muitos dos nossos grandes escritores, ele não era um escritor rico, ele não foi um escritor rico que teve muito acesso a muita cultura, muitos livros e tal, não. Ele foi uma pessoa, né, que veio de origem humilde, descendente de negros escravizados. Então, esse é um ponto que chama a atenção, né? Raquel de Queiroz, por exemplo, que é uma autora modernista, ela sempre teve acesso às grandes obras, né? Ela sempre foi muito alimentada de muita cultura. Não à toa ela escreve da maneira como ela escreve, né? O Lima Barreto não. O Lima Barreto cresceu em um contexto oposto. A obra dele mais reconhecida é o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que também traz muito essa questão nacionalista e fala não sobre grandes homens admiráveis, mas não, né? Fala sobre o cotidiano de homens comuns, de pessoas como eu e você, e com uma linguagem bem mais popular, né? Que é uma característica do pré-modernismo. Nós temos... Posso falar, Neis? Sim. Uma coisa interessante do Triste Fim de Policarpo Quaresma é a forma que o Policarpo Quaresma preza muito pelo nosso nacional. Tá aí, gente. Um pezinho no modernismo, de novo. Que ele tenta trazer para a nossa língua, ele defende que a nossa língua deveria ser o tupi,
né, o tupi, que é a língua dos índios, porque, na verdade, a gente, antes de ser colonizados pelos portugueses, né, o nosso país era formado por povos indígenas, então ele defende lá na obra o tempo todo que a nossa língua que deveria ser falada não é o português, e sim o tupi. Só que, claro, as pessoas riem da cara dele porque dizem que não faz sentido. Só que é uma obra que ela preza muito pelo nacional. Ele fala que a nossa terra é a melhor terra que existe, por isso que dá para... tem muita questão da agricultura, por isso que a gente se destaca nessas questões. Então, ele sempre está defendendo a nossa terra, o nosso país, dentro da obra. Ele faz o mesmo com os Brusudangas, né? Usando da terra dos Samoyedas para elogiar e, ao mesmo tempo, criticar o nosso país. A gente tem tudo, assim como os Samoyedas, mas a gente não sabe aproveitar, a gente não sabe usufruir daquilo que a natureza nos oferece. A gente acaba vendendo tudo para os estrangeiros. É aquela coisa, né, de não se valorizar. Acontece nos melhores países. Mentira, não deveria acontecer, né? Enfim, continuando, nós temos Monteiro Lobato, que, embora ele não queira, ele é classificado como autor pré-modernista. E sim, se você está pensando se é ou não o mesmo que escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, é a mesma pessoa. Mas ele não se resume somente ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, embora seja a sua obra mais reconhecida, mas de longe, né? Sem nem um tipo de questionamento. Mas outra obra que é muito conhecida dele é Cidades Mortas, que é um livro de contos que foi publicado em 1919. Em seguida, nós temos o Augusto dos Anjos, que é um autor que dá muito trabalho para os estudiosos da literatura, né, nesse quesito de classificação. Por quê? Porque ele tem características de várias escolas. Né? Tem gente que diz que ele tem características simbolistas, características parnasianas, né? A maneira como ele escreve, ele preza muito pela métrica, e ele usa uma linguagem muito rebuscada. Mas, como nós estudamos, né, e costumamos ver, ele é classificado como um autor do pré-modernismo. Ele é nordestino, nosso conterrâneo, nascido na Paraíba, nosso conterrâneo de região, né? Não de estado. Nascido na Paraíba e um dos grandes poetas da literatura brasileira. E uma das marcas da literatura dele é essa linguagem mais rebuscada, cientificista, né? Ele tem palavras, assim, bem complicadas nos poemas dele. Você precisa ler com um dicionário, muitas vezes, do lado, porque senão você não entende nada. E isso é uma coisa que meio que contrapõe, né? Porque ele é um autor pré-modernista, mas não traz uma linguagem tão simplificada como os outros trazem. Ele traz uma linguagem mais rebuscada. Por isso que é complicado a gente colocar limites, vamos dizer assim, nesses períodos literários, né? E por último, mas não menos importante, nós temos Graça Aranha, que também é nordestino, né? Eu falei sobre ele no meu podcast, sobre a obra Canaã. E algumas das características, né, literárias do Graça Aranha seriam: nós temos também essa questão do nacional, da construção da nossa identidade. Nós temos o regionalismo em Canaã, por exemplo. Ele se passa no sul, né? Então nós temos alguns traços regionalistas do sul. Poucas idealizações, a ausência de idealizações. Nós temos uma realidade nua e crua, né? Cheia de críticas sociais, críticas políticas. Nós temos uma descrição de uma realidade muito escancarada em Canaã, né? E além de trazer essa realidade nua e crua, também traz uma série de reflexões filosóficas sobre essa realidade. Nós vemos a questão principalmente por conta do contexto histórico, né? A parte que mais chama a nossa atenção em Canaã
a questão da vida dos imigrantes europeus, né, quando eles vieram para cá. Nós vemos também os negros marginalizados, né, eles tinham há pouco tempo sido libertos, né. Então, tudo isso aparece de forma muito forte em Canaã. E nós também vemos traços naturalistas e simbolistas. Por exemplo, tem um trecho no livro onde um bebezinho recém-nascido é comido por um porco. Então, daí você já imagina, né, toda a cena, todo o choque que é para o leitor se deparar com um momento desse dentro de uma obra. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, você vai ter que ouvir o meu podcast solo, que vai ser sobre Canaã, de Graça Aranha. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é, rapidamente, gente, como a Anaís falou, a gente tem acho que quando a gente fala de pré-modernismo, um dos grandes nomes que vem na cabeça é o Monteiro Lobato. Só que Monteiro Lobato, ele tem sido evitado agora ser estudado, principalmente na questão da parte infantil, porque isso a gente discutiu bastante também na universidade. A questão que o Monteiro, dentro das suas obras, apresentou uma questão muito preconceituosa, principalmente em relação ao negro. Então, a gente tem muito, dentro do Sítio do Pica-Pau, características que ele vai menosprezando. Por exemplo, a tia Anastácia, o tio Barnabé, que são personagens negros e dentro da obra dele, o Sítio do Pica-Pau. Então, o Monteiro ele começou a ser evitado principalmente para as crianças atualmente. Muitas pessoas têm retirado o Sítio do Pica-Pau, que é uma das obras mais conhecidas infantis da nossa história, por conta dessa questão de trazer o preconceito em relação a pessoas negras e que não é algo que se deve estar sendo ensinado para crianças. Ele é um grande autor da nossa literatura, óbvio, não tem como dizer que não é, mas tem questões que ou a gente ensina para as nossas crianças de uma maneira para mostrar que não é certo, ou realmente começa a ser retirado. Como a gente tem dito, a gente vem estudando as escolas, vem preparando esse podcast para discutir acerca das escolas literárias, dos autores com vocês, que são tempos meio que delimitados. Vocês não têm digamos assim, uma aula de português é 45 minutos, então vocês têm um pouquinho de tempo para explorar uma determinada obra, um determinado autor. Então, Monteiro Lobato às vezes é trazido, por exemplo, o Urupês, que é uma obra dele, que é discutida, e dentro do Urupês já também tem a questão preconceituosa em relação não ao negro, mas ao sertanejo. Então a gente vê essas questões dentro da obra do Monteiro. Muito preconceito. Gente, como vocês viram, nosso episódio ele ficou bem curtinho, não é um episódio longo. Como a gente disse, o pré-modernismo a gente não tem como a gente explorar tanto ele, porque ele é esse período de transição. Os autores eles se misturam muito com as outras escolas literárias que a gente conhece. Então a gente não tem muito o que falar dele, porque se a gente falar muito sobre ele, a gente acaba adentrando no modernismo. Então, no próximo episódio, que é o nosso último episódio com vocês, a gente vai falar sobre o modernismo, a gente vai explorar melhor, vai se aprofundar melhor acerca desses fatores históricos que a gente vem falando aqui no pré-modernismo, vai falar melhor sobre essas características, e aí vocês vão poder conhecer melhor. Não tem como a gente realmente se aprofundar, mas a gente agradece a vocês por vocês terem ouvido esse período de transição do nosso país, né? E eu relembro vocês, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, nos sigam no Spotify. Também, se vocês querem conversar com a gente, tipo, eu não quero deixar comentários nem no YouTube, nem no Spotify, vocês podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, de Camões da Clarice Podcast, né? E vocês podem mandar e-mail pra gente, de Camões da Clarice Podcast@gmail.com. Eu fico por aqui, eu me despeço de vocês, vou deixar as meninas se despedirem e a gente se vê no próximo episódio, nós todas reunidas com vocês. Tchau, tchau, queridos. Até o último episódio. Tchau, até o último episódio. Cuidem-se.